Estamos voltando com o nosso Manhã Maior. Agora nós vamos tratar de um assunto realmente que é delicado. Um assunto que tem a ver com você que é pai, mãe de família, que é vovô, que tem uma família constituída. Nós vamos falar sobre sadismo. Nós temos a presença de um convidado que é o Dr. Gustavo Teixeira. Ele é psiquiatra especializado em comportamento infantil. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Prazer estar aqui, Arthur. Agora, para vocês entenderem, nós vamos ilustrar com uma matéria para termos um entendimento a respeito do que é essa história de sadismo aqui no Manhã Maior. Voltamos já já. Sadismo é um termo inspirado no escritor e filósofo francês Marquês de Sade. Significa ter prazer pelo sofrimento alheio. Muitos dos sadismos têm origem na infância, mas geralmente se manifestam nos primeiros anos da vida adulta, apesar de muitas crianças já revelarem um comportamento sádico. O sadismo é um fenômeno crônico, onde o sofrimento real das pessoas é apreciado com excitação, até mesmo sexual. As fantasias sádicas podem envolver atividades que indicam o domínio do indivíduo sobre a vítima. Os desejos dos sádicos incluem atos violentos, como amarrar, vendar, dar palmadas, chicotear, espancar, queimar, dar choques elétricos, cortar, estuprar, torturar, estrangular e mutilar o parceiro. Em situações extremas, os indivíduos podem matar suas vítimas. Alguns sádicos podem dedicar-se à prática por muitos anos, sem infligir sérios danos físicos. Porém, a intensidade e gravidade dos atos podem aumentar com o tempo, precisando que o sádico seja preso ou receba tratamento psiquiátrico. Observar o comportamento das crianças é importante, pois o futuro adulto está escondido nas pequenas ações de hoje. Como vocês viram, é sempre bom você observar o comportamento da sua criança e estar lado a lado acompanhando a sua educação. Doutor Gustavo, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Qual o significado de sadismo? Bem, o sadismo, por definição, seria atos de agressão física, ou verbal, ou moral, que ocorre muitas vezes com outras pessoas ou com animais, por exemplo. Então, no caso de criança, é muito comum a gente identificar esse tipo de comportamento com animais. Então, aquela criança que afoga o cachorrinho. Que enfia o dedo no olho do cachorro. Exatamente. E que também, interessante, que são crianças, elas sentem prazer por isso e não sentem remorso algum. Tá? Elas não se arrependem de seus atos. Então, é um tipo de comportamento que é um sintoma que, na verdade, pode sinalizar coisas mais graves do tipo. Existem dois transtornos de comportamento que estão intimamente relacionados com o sadismo infantil, que seria o transtorno de conduta de início precoce, que, aliás, é muito bem ilustrado no filme, né, no Anjo Mal, né? E também o transtorno desafiador opositivo, que seria um precessor do transtorno de conduta. E os dois estão intimamente relacionados com o comportamento bullying, que no caso seria também os atos de agressão física, verbal e moral, que ocorrem numa relação desigual de poder entre um ou mais alunos contra um terceiro, né? E que provoca diversos prejuízos acadêmicos, de relacionamento social. Então, dá margem para realmente a gente encontrar... são sintomas que podem estar relacionados com algo mais sério, né? Com doenças psiquiátricas mesmo. E como evitar isso tudo, doutor, esses transtornos nas nossas crianças e para nós adultos? Porque isso ocorre com a relação que existe, acredito que entre os pais, isso vem do DNA da criança? Sem dúvida nenhuma. É genética isso? Sempre que a gente fala de comportamento do adulto, da infância e até extremos, quando a gente fala em patologias, em transtornos, nós estamos sempre falando de um componente biológico, genético, associado a ambiente. O ambiente normalmente é o que puxa o gatilho, é o que dispara a condição comportamental de uma maneira problemática, é o que exacerba, o que piora sintoma. Então a família, né, que discute muito, pai, mãe, com certeza sogro, pode ser um desencadeador. Então, o interessante desses diagnósticos clínicos de transtorno de conduta, de transtorno desafiador positivo, é que, claro, tem um componente genético biológico, isso está em estudo, né? Se por um lado a gente não tem como mexer na genética, como a gente tem um componente biológico, um componente familiar, devo dizer, a gente tem como intervir. E mais interessante ainda é que a gente consegue identificar dois padrões familiares exatamente opostos,
com métodos de criação parental opostos, mas que levam para o mesmo problema de sadismo, de transtornos de comportamento. Então, assim, encontramos crianças convivendo com pais onde as normas são demasiadamente rígidas, são pais muita austeridade, dão muito broncas, autoritários, muito agressivos, violentos. A criança convive nessa violência. O que ocorre? Ela aprende que esse comportamento como sendo um comportamento normal. Natural. Natural. Como um espelhamento, ela aprende e vai levar isso para a rua. Tudo em casa é resolvido na porrada, na violência, eu vou fazer a mesma coisa na rua. Perfeito. Né? Agora tem o outro lado também do pai que vai deixando o filho fazer o que bem entender dentro da casa. O ditador dentro de casa. E é um padrão exatamente oposto, né? Então, também, aquela criança que convive com pais negligentes, ausentes, que não estão presentes, que trabalham o dia inteiro, não tem oportunidade de ver o filho, de conversar com o filho. Claro, é uma coisa do dia a dia. Hoje os pais passam boa parte do tempo trabalhando. Uma vida atribulada, né, doutor? Sim, mas quando chega em casa, poder parar, conversar, olhar nos olhos do filho, conversar com ele, quer dizer... pais que se tornam verdadeiros, eles são tão permissivos que as crianças acabam manipulando os pais, são os verdadeiros reizinhos da casa, até essa a ideia do livro, o Reizinho da Casa, né? Que são crianças, são verdadeiros tiranos que mandam, manipulam, às vezes a criança de 6, 7, 8 aninhos de idade já manda no pai, na mãe, já manipula o pai e a mãe. E agora na nossa sociedade que a gente observa claramente, tem muitos pais desquitados, divorciados. Como é isso, doutor? A relação que existe, a distância entre um pai e uma mãe de seus filhos, isso também acarreta esses sintomas de sadismo? Sem dúvida nenhuma, isso também pode prejudicar, né? Claro que quando a gente fala em pais separados, isso os estudos científicos demonstram, né? Filhos de pais separados ou crianças órfãs têm uma incidência maior de problemas de comportamento. Mas, claro, desde que essa criança, no sentido que ela não receba atenção. Claro, isso é uma criança, às vezes eu recebo dúvidas de mãe, né? Isso é até bom para as donas de casa ouvirem, doutor, né? Ah, mas eu sou separado do meu marido, então meu filho terá esse problema? Não, terá esse problema se vocês são separados, mas existe muito atrito entre vocês, quer dizer, se o pai é separado e a mãe separado, mas tratam bem o filho, tem uma proximidade da criança. Tanto isso o pai deixa, e a mãe isso também deixa, tem uma boa relação de amizade. Isso deixa de ser um fator de risco. Sim. A gente fala em fator de risco quando eles são separados, mas é o caos, né? A criança vive num ambiente doméstico de violência com a mãe ou com o pai é ausente, a mãe é ausente.